Oi, 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 boa noite, meu povo. Todo mundo bem por aí? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje a gente tem uma noite muito especial. Tá todo mundo animado aí? Deixa eu arrumar Sim, deixa eu isso pegar. aqui direitinho. A gente vai falar de um assunto extremamente importante que toda vez que a gente vem para falar dele, dá muito movimento, dá muito ibope, que eu não sei por quê, né? Deve ser porque todas nós passamos por isso, né? E quem não passa conhece alguém que passa. Todo mundo conhece alguma mulher que passa por algumas mudanças durante o mês, que a gente oscila um pouquinho nos hormônios aí, né? Ou estou errada? Tem alguém que conhece uma mulher que é a mesma mulher todos os dias do mês? Eu não conheço, não, gente, nem eu aqui, ó. Eu sou Ana Paula de Moraes, apesar do meu nome estar Sandrine aqui. É uma homenagem à nossa Mames, né? Sou formada em psicologia, sou aromaterapeuta, mas hoje eu estou aqui só para deixar essas mulheres maravilhosas brilharem, porque, gente, o que a gente tem de conteúdo aqui hoje, com duas doutoras, que é o jeito que eu chamo essas duas maravilhosas, duas médicas sensacionais, para trazer um conteúdo maravilhoso para a gente, para dar essa ajudinha. Vou até tirar o óculos, que meu óculos até embaçou, de tão potente que tá. Para dar uma ajudinha no controle dos hormônios que a gente tem aqui durante o mês e no mês da mulher, né? Na verdade, a gente tem o Dia da Mulher é todos os dias, mas a gente comemora o nosso mês, o nosso dia nessa semana. Então, no mês da mulher, a gente vai falar bastante sobre a saúde das mulheres. E eu vou começar falando, chamando essa doutora maravilhosa, porque eu carinhosamente a chamo de Barça ambulante. Ela tem um Google na cabeça, gente. Tudo que você pergunta para essa mulher de qualquer óleo essencial do mundo, ela sabe. Assim, ó, puf, resposta de bate-pronto. Uma estudiosa da saúde integrativa, do cuidado com as pessoas, como diz ela, de 0 a 200 anos, ela cuida de todo mundo com muito carinho, uma mulher extremamente inteligente, extremamente bondosa e que sempre traz muito conteúdo maravilhoso para a gente aqui. E hoje não vai ficar por menos, né? Doutora Lude, com esse sobrenome eu não consigo falar, não. Traduz para a gente. Doutora Lude, minha Smurfette do coração. Vem cá, vem para cá. Oi, gente. Obrigada, Bem-vinda. que delícia, que carinho. Obrigada por tanto amor, é sempre muito gostoso. E você me recebendo desse jeito, eu fico até. Ai, eu fico sem jeito. Maravilhosa, extremamente Obrigada, meu inteligente. Como amor. que fica sem jeito assim? Gente, hoje vai ser um passeio muito gostoso pela nossa natureza, né? Eu vou chamar a minha querida, a minha parceirona, Pri, para gente trocar algumas ideias. A gente vai fazer um bate-papo. Eu vou chamar a Pri vou deixar ela meio na hot chair, na cadeira de depoimentos daqui a pouco, porque a gente vive situações que são muito desafiadoras, né? Estar na pele do ser humano feminino é muito desafiador, né? E também não tiro essa posição do desafio de quem convive com mulheres, porque muitas vezes é interessante, né? Viver ao lado de alguém que oscila tanto e até que se tenha o entendimento disso, às vezes consome, né? É muito interessante quando a gente percebe que o parceiro
finalmente compreende as oscilações que não são coisas que a gente consegue ter controle, né? E aí, gratidão para os parceiros que entendem, acolhem toda a diferença e a mudança que a gente vive em muitos momentos, não só ao longo dos dias, mas às vezes ao longo de um dia, porque muda muito, né? Então, é muito legal quando os homens conseguem entender isso, e é genial quando a dupla independente, né, homem e mulher, ou parceiros em vida, conseguem chegar num entendimento por conta de todas as oscilações que o ser humano feminino, biologicamente feminino, traz em si. Então, gente, gratidão pela presença de hoje, porque é com muito carinho, de verdade, que eu faço essa humilde e singela homenagem a nós mulheres, que somos sim seres complexos, somos sim seres desafiadores e seres que merecem um olhar diferente, gentil, generoso, acolhedor, amoroso e muitas vezes um presta atenção, que nem tudo tem que ser escondido atrás disso tudo, né, que nós somos, mas a gente precisa também acolher o outro, né, explicar para o outro, olha, eu vivo esses desafios e eu preciso que você entenda isso. Você estende a mão para mim, eu estendo a mão para você e a gente vai juntos. Então, sejam bem-vindos ao nosso universo particular. Eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela. Você deixa eu compartilhar a minha? Claro que eu deixo. Deu certo aí? Todo mundo vendo aí, meus amores? Então, a gente celebra no dia 8 um marco, né, da história do universo feminino. Na verdade, a gente celebraria todos os dias, assim como os meninos também merecem a celebração dos dias deles. Mas eu escolhi celebrar mulheres por quem eu tenho uma admiração incrível, e não desfazendo de todas as outras, é claro, mas a quem eu devo muita admiração, muita gratidão, que são pessoas que vocês conhecem aqui, né? Então, a minha reverência. A vida começa. No começo, é assim, né? As carinhas lindas, os sorrisinhos fofos, né? Aquelas coisas gostosas que a gente tem vontade de apertar, abraçar, que chegam sempre sorrindo, às vezes nem tanto, que de repente, mãe, aconteceu alguma coisa. Aí a mãe beija, a mãe abraça, a mãe sorri. Mas nem sempre tudo são flores. De repente começam a aparecer alguns sinais de que diferenças acontecem. Nos meninos, a voz afina, desafina pra caramba, só tem o estirão, de repente é um toquinho, de repente já tem um pau de cutucar estrela, né? Mas as meninas têm algumas coisas que são um pouquinho diferentes. Começam a pipocar as espinhas, as mudanças de humor que são passou a mosca, tá brigando com a sombra e chora do nada e de repente está dando risada, é totalmente diferente do humor do menino. E começa essa cara de eu sei tudo, você não manda em mim, e as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes. As cólicas, as dores de cabeça, as noites muito mal dormidas, o desespero por comidas totalmente estranhas, fazem umas gororobas horrorosas no meio da madrugada. Quem já passou por isso?
Quem tem mulheres em casa passando por isso nessa fase da pré-adolescência, adolescência, essa transição hormonal que começa a acontecer e que vira tudo de ponta cabeça. Gente, a chuva de hormônios, quando começa a desorganizar a vida da menina na adolescência, é o inferno na Terra. E é isso aqui. Às vezes, no começo, nos 2 a 3 primeiros anos, é tudo realmente muito desorganizado. Os hormônios não estão ainda em harmonia. Então, é o caos, é o verdadeiro caos. Então, pode ir de 28 dias até alguns meses sem menstruar. Então, imagina, 28 dias é uma mulher lá no 5º ano já menstrual, que já está toda cicladinha, que ela conhece, ela sabe o dia do mês, ela percebe o corpo dela, ela sabe, eu vou menstruar daqui tantos dias. Ela sabe, ela conhece. Mas no início, de repente está comendo uma barra de chocolate, no dia seguinte está com uma cólica horrorosa, aí vem uma diarreia e passou, mas não menstruou. Aí no mês seguinte tá com uma coisa de comer até a parede, mas não tem a vontade do chocolate, aí chora, chora, chora e não tem nada de sensação estranha no corpo, mas tá brava. Aí depois briga com a melhor amiga do nada, mas não menstruou. Então são coisas que começam a mudar de características de comportamento e surgiu um pelinho na axila, o broto mamário já mudou de tamanho também, já surgiram também os pelos pubianos, são sinais de que a característica hormonal já começou a mudar. E ao longo dos 28 dias, quando já se tem um ciclo hormonal, é isso aqui, ó, essa bagunça, são 4 hormônios disputando o espaço. Até que a gente começa finalmente a entender que esses hormônios eles têm o momento certo cada um de acontecer. Quando menstrua, tem ali o regente mandando menstruar. Se não aconteceu a ovulação, tem um outro que vai diminuir a produção de um terceiro ou quarto. Então, tudo tem que ser muito bem organizado, só que cada hormônio tem a sua função, não só de organizar o ciclo menstrual, mas eles também lidam com o nosso metabolismo de açúcares, com o nosso psíquico, eles mexem com a nossa flora intestinal, eles mexem com o nosso ciclo de sono, por isso que vira essa zona toda. E quando a gente finalmente consegue entender o nosso corpo, a gente consegue explicar para o outro como eu estou, como eu vou ficar e controlar os nossos impulsos. A gente consegue se organizar, a gente consegue respirar. Eu sei que em tal momento, tal atividade pode não ser tão interessante de eu desenvolver. Tal momento, eu posso não ser tão produtiva, então eu vou mudar o que eu faço de programação. Tal momento, eu tô uma máquina. Então, neste período do mês, é o que eu vou encaixar tal coisa. Então, quando a gente consegue entender o nosso funcionamento e as características da nossa capacidade mental de funcionamento, a nossa característica de desempenho físico também, quem está morrendo de cólica não quer sair para fazer uma academia. Quem está morrendo de cólica quer ficar deitada na cama com uma bolsa de água quente no abdômen. Então, se a gente consegue perceber isso, e a gente também consegue falar para o outro, você consegue comprar uma barra de chocolate para mim e me trazer uma bolsa de água quente? Pronto, o mundo vira um paraíso. Então, se a gente tem isso tudo, já tranquilamente, no nosso calendário, fica tudo mais fácil. A vida da mulher não é simples. E os hormônios da mulher afetam qualidade de vida e as emoções. E aí, vamos respirar? Vamos tentar não pirar, mas a gente pira. Não tem jeito. Não tem jeito. Não conheço mulheres que tiveram uma adolescência totalmente tranquila na época da menarca. Não conheço. E não conheço mulheres que ao longo da vida tiveram
Tudo muito fácil, porque os períodos menstruais às vezes são desafiadores, os períodos perimenstruais às vezes são desafiadores, às vezes períodos muito curtos, às vezes períodos muito longos, com fluxos mais intensos, menos intensos, mas muito dolorosos. Então, isso tudo tem a ver com uma série de alterações que são esses benditos dos hormônios. Enquanto o homem lida com um, que é a testosterona, que é uma velocidade de cruzeiro que tende a ficar em níveis equilibrados de acordo com a alimentação, com a atividade física, com, enfim, estilo de vida, a mulher não tem isso. E a mulher todo mês tem uma série de alterações que também tem a ver com qualidade alimentar, que também tem a ver com qualidade de atividade física, que também tem a ver com ritmo. E se a gente não respeita uma série de orientações para melhorar isso, eu tenho falado bastante essa frase, dali para frente é só para trás, é ladeira abaixo. Então, qual é o melhor momento de começar a programar um ritmo hormonal adequado? É antes da menarca, é antes disso tudo começar, é dar estrutura para os nossos hormônios funcionarem da melhor maneira possível e preparar toda essa jornada. Por quê? Porque quando existe a programação intraútero de uma menina se desenvolvendo, ela já nasce com o número de óvulos que ela vai ter até o final da vida dela, a vida reprodutiva. Eu estou falando da vida fértil dela. Então, ela nasce com um número X de óvulos, e esses óvulos, eles são responsáveis também pelo processo ali menstrual. Quando um óvulo se desenvolve, existe uma estrutura em volta dele que chama corpo lúteo, que produz os hormônios, que faz parte da produção hormonal em cada ciclo menstrual. Então, até a menopausa dela, isso tem que estar o mais adequado possível, sim. Mas a vida da mulher acaba na menopausa? Não. Ela ainda tem pelo menos mais 30, 40 anos de vida útil. Então, a gente tem que se preocupar com isso tudo quando a gente sabe da gestação de uma menina. Olha que importante. Nos primeiros anos de vida, ainda sem ação de hormônios, que a gente tem que se preocupar com a capacidade de inteligência, de cognição, com a qualidade de sono dessa menina, com produzir e favorecer que essa menina tenha emoções positivas, que ela produza e que ela crie ambientes no corpo dela o mais favorável possível. Então, a gente lida com uma medicina natural e permite que isso aconteça. Sempre, sempre, para ela entender quem ela é. Quem ela é em relação a ela mesma e em relação ao mundo exterior. A criança, ela tem uma dificuldade muito grande de aprender a entender as próprias emoções. A criança, quando ela é pequenininha, ela não sabe falar das emoções. Então, ela precisa aprender a lidar e a gente tem que dar esses instrumentos para ela. Quando ela começa finalmente a aprender a falar de emoções, ela tem que entender que emoções ela está sentindo para poder falar sobre. E a gente tem que dar esses instrumentos. O que eu estou sentindo em relação a quê? Como é que é isso e como é que eu faço para exteriorizar? E a melhor maneira da gente dar essa possibilidade da criança fazer essa conexão com o de fora, ela com ela, e ela com o outro, ela com o todo, sempre o olíbano. E o olíbano é um dos óleos que a gente pode usar desde neném, com toda a segurança, com toda a tranquilidade. É o da conexão. Lavanda também, desde sempre, porque vai tranquilizar o padrão de sono, vai dar paz, vai permitir ondas cerebrais ali na faixa do alfa, na faixa do teta. Lembra que a gente tem 5 ondas cerebrais. As primeiras aqui, que são as que a gente fala mais, né? A gente fala de gama, de beta, que são as quando a gente está em produção, quando a gente está em nível de consciência acelerado e de produção. A alfa, quando a gente já desacelerou, que é onde a gente fixa as informações. Teta
é a da hipnose, da meditação, a gente também fixa as informações da produção, e delta é a zona de relaxamento, sono profundo, tá? Então, aqui é onde a gente está crescendo. Aqui é onde a gente cresce e regenera o nosso corpo, é onde a gente produz o GH. Então, a lavanda, ela vai trazer a gente para essas 3 ondas cerebrais inferiores aqui e permite o sono tranquilo. Na adolescência, o sono conturbado é um problema muito sério, muito sério. O lemon, que vai permitir desintoxicar de tudo e vai dar leveza e alegria. Esses 2 aqui são muito, muito interessantes, por quê? Para a gente ter no difusor e deixar o ambiente muito bom. O frankincense e a lavanda, a gente pode usar tópico nas crianças e nos adolescentes, e é muito legal. E fazer também borrifadores para colocar na cama. Agora, o Citrus Bliss, gente, por favor, tem alguém com o áudio ligado. O Citrus Bliss, ele é uma mistura de todos os cítricos, então ele tem uma quantidade super rica de D-limoneno, de pineno, e ele tem a baunilha para acolher todas as emoções. Então é muito legal porque a gente fica com a sensação de bem-estar e a leveza. Então fica aquela coisa de evitar todos os transtornos, aquela agonia, aquela fase da dificuldade emocional que muitas vezes o adolescente começa a entrar e de não conseguir lidar com os próprios dissabores, com as próprias angústias. E neste momento a família acolhe. Isso é super importante. E o Elevation dá mais leveza ainda e traz para este adolescente a facilidade de falar. Então, é muito legal. Além de deixar do Citrus Bliss trazer a tranquilidade, o Elevation traz a facilidade do falar, do lidar com essas emoções e falar. Então, essa mistura que eu fiz aqui é justamente para manter um ambiente de generosidade, amorosidade, para acolher as emoções. E o Thinker, porque na hora que a gente não está conseguindo lidar com emoções, a gente não consegue manter os pensamentos em ordem para a produção. Então, o Thinker faz parte do momento de agora eu preciso sentar e ser produtiva. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Deve. Aí, como é que funciona, né? Como é que funciona, então, por dentro aqui da mulher? A gente tem o ciclo menstrual, então. Menstrua, primeiro dia, começa a contar aqui. Aí a gente gira aqui 28. Então, começa a contar no dia 1 da menstruação. Isso aqui vai descamar todo o endométrio, que é a camada que vai formando ao longo do resto do mês. Quais são os óleos que a gente pode lançar mão aqui e por quê? O gerânio e ylang-ylang, quando se tem um ciclo que é bastante doloroso e quando tem um ciclo menstrual muito, muito intenso, tá? O gerânio, ele é extremamente analgésico e ele tem um efeito de reduzir sangramento, tá? Sangramento, o gerânio vai ajudar a diminuir a intensidade desse fluxo e diminui generosamente a dor. Tá? Então, ele é muito legal por isso. O Lang-Lang, ele entra para ciclos menos intensos, em termos de volume, mas muito dolorosos. Então, para aquela criatura que tem muita dor, que depende daqueles analgésicos horrorosos, aqueles anti-inflamatórios horrorosos, eu era essa pessoa até eu parar no hospital. E muitas vezes, e ficava no sorão. Então, era horroroso. Meus ciclos eram horrorosos na adolescência, até eu começar a tomar anticoncepcional, e não foi legal. Se eu soubesse lá na minha adolescência da existência dessas coisas milagrosas, era só eu cuidar, inalar e passar no ventre. Seria tudo de bom. Então, o Lang-Lang e o gerânio para ciclos muito dolorosos e com fluxo muito intenso. Lang-Lang para ciclos muito dolorosos e fluxo pouco intenso.
O Clarissage, que é a Salvia esclareia, e o Patchouli, a gente não vai usar em adolescentes. A gente vai usar em mulheres já mais adultos jovens, acima dos 20, 25 anos mais ou menos, tá? Por quê? Porque eles são estimuladores de estrogênio. E a gente não vai usar em pessoas que já têm, em mulheres mais maduras e que tenham histórico de neoplasias que são estrogênio dependentes. Então, neoplasias de mama, neoplasias de útero e de ovário. Então, a gente não vai usar lá na frente, na maturidade, no período de menopausa, a gente não vai usar Clarissage e Patchouli, tá? Aí amadureceu o óvulo, tá aqui quase no período da ovulação, a gente pode continuar usando Clarissage? Pode. É bem-vindo, tanto o Clarissage quanto o Patchouli, por quê? Porque eles vão manter nível de estrogênio, exceto para a mulher já na fase da menopausa, tá? E quando essa fase é dolorosa, pode usar o gerânio. Sempre o gerânio, quando todo o ciclo é doloroso, pode usar tanto o gerânio quanto o ylang-ylang, mas aí escolhe um deles, né? Gerânio ou ylang-ylang, quando é muito, muito, muito doloroso, o ylang-ylang porque ele tem efeito morfina-like, a gente fala. Ele se assemelha à ação da morfina, porque ele se liga nos mesmos receptores, então isso é maravilhoso. Vai diminuir muito a intensidade da dor, tá? E o Clarissage e o Patchouli, eles estimulam a produção de estrogênio, que é o que mantém a qualidade de pensamento, a clareza de pensamento, a estabilidade psicoemocional da mulher, é o estrogênio. Ovulou. Ovulou, tem que começar a produzir progesterona, que é o que acontece de desabar de uma vez quando a mulher tem neném. Acabou a progesterona. Acabou a progesterona, a pessoa surta, a pessoa pira. Então, quando ovula, tem que manter por um período razoavelmente longo a taxa de progesterona. E aí, nesse período, às vezes a ovulação também, às vezes a mulher sabe exatamente a hora que ela ovulou, porque às vezes é uma dor lancinante. Pode usar qualquer um desses dois aqui e continuar usando um desses dois aqui. Posso lançar mão dos 4? Não tem necessidade. Não tem porquê, tá? E aí, se não aconteceu a gestação, se não aconteceu a concepção, vai formar o corpo albicans, o corpo lúteo, quando acontece a gestação para produzir a progesterona, não aconteceu a gestação, vai desabar, vai menstruar de novo. Então, aí forma o corpo albicans e começa tudo de novo. Atrás, quase um século atrás, como que aconteciam as coisas? A primeira menstruação acontecia por volta dos 14 anos, a primeira gravidez por volta dos 24, e a menopausa acontecia aos 50, como continua acontecendo hoje. Por quê? Porque a mulher nasce com o número de óvulos que ela vai ter ao longo da vida inteira. Isso não mudou. Isso não deixou de ser do jeito que era. A gente não produziu mais óvulos intraútero só porque mudou a característica de vida. 40 anos atrás, a menarca veio um pouco mais para frente. Será que isso tem a ver com alimentação e estilo de vida? Vamos pensar. Gravidez foi mais para frente. A menarca aconteceu antes, a primeira gravidez mais depois, mas a menopausa continua na mesma época. E agora, né? Agora projeção para os próximos anos, e na verdade isso aqui já acontece, tá? A menarca não acontece não acontece só antes dos 12 anos. Eu tenho mãe com 10 anos, eu tenho mãe com 11 anos. Isso é muito sério. Tem muito a ver com alimentação e estilo de vida. E a gestação está acontecendo depois dos 30. As mulheres estão se preocupando muito com a profissão. E isso está levando as gestações cada vez mais para frente. Estão interrompendo seu ciclo ovulatório. Não significa que elas estão guardando seus óvulos para fazer a gestação mais para frente. E aí a menopausa acontece na mesma época, tá? Então, mas os períodos,
capturam seus óvulos, então isso já tem, né? Muita gente já conhece, gente que está fazendo fertilização in vitro, porque esse período que fica sem a gestação, que fica usando anticoncepcional para bloquear, isso tudo, os óvulos continuam envelhecendo. Só que a menopausa acontece no mesmo período. E aí? Tem coisa para fazer na melhor idade? Tem coisa para fazer na melhor idade, né? Os hormônios na menopausa vão continuar até deixar de produzir. Porque começa a glândula mestra, ela vai entender que está acabando, não tem mais óvulo para estimular, então começa a modificar o ciclo. Não tendo mais óvulo para estimular, também começa a diminuir a produção de estrogênio, que é justamente o responsável por manter a nossa parte da nossa saúde psíquica, parte da nossa saúde neurológica, parte da nossa saúde óssea, do nosso metabolismo, da nossa saúde muscular. Então, as mulheres começam a apresentar mais doenças neurológicas depois da menopausa, começam a ter mais osteoporose depois da menopausa, começam a ficar mais sarcopênicas, então é menos capacidade muscular, menos massa muscular mesmo. Diabetes tipo 2 começa a aparecer depois da menopausa, ganham peso, então muda toda a estrutura e a composição muscular, porque cai o nível de estrógeno. Então, o estrogênio é fundamental e começa mais caso de depressão também. Ah, então quer dizer que a mulher está fadada a não ser mais produtiva depois que não tem hormônio? Como é que funciona isso? É só olhar para essas mulheres lindas que estão na tela. Essas mulheres, tem umas aí que têm 80 anos e elas são produtivas. Então, a mulher não tem que morrer em vida porque acabou o hormônio. Existe coisa para fazer. Lembra que eu falei de dois que estimulam a produção de estrógeno? É uma carta na manga. Este é uma carta na manga. E estes dois também são cartas na manga, tá? São importantes. Pri, vou te chamar, vou descompartilhar um pouquinho porque eu quero que você fale a respeito deste momento super importante. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, estou amando essa aula, né? Tá incrível, tá incrível. Aqui, todos que estão aqui, né? Essa semana que a gente está comemorando a Semana da Mulher, né? Nada como uma aula maravilhosa dessa, de autoconhecimento e conhecimento, né? Para as pessoas poderem gerenciar sua saúde, né? E se entenderem um pouco, as mulheres, né? E você falou uma coisa muito interessante. Eu adorei ver essas fotos. Eu tô com 47, vou fazer 48 anos esse mês. E a gente acha que tá longe, né? Esse dia que você fala assim, a menopausa, é coisa de gente velha, né? Você não pensa assim. Principalmente eu, não me sinto nada perto de ser velha, assim. Às vezes eu acho que eu nem tenho a idade que eu tenho, sabe? E eu comecei a sentir alguns sintomas. Porque, não sei se... Eu não... Eu acho que eu deixei passar, se você comentou, que o climatério é a fase que antecede a menopausa, né? Então a mulher ainda menstrua, mas os hormônios já estão em queda. Então a menopausa mesmo é quando você fica um ano sem menstruar, né? E isso já é um alerta, porque muitas vezes, por exemplo, eu ainda menstruo, só que meus hormônios estão péssimos e eu tenho sintomas do climatério. Então já é um momento de eu ter que prestar atenção nisso. E quais são os sintomas? Gente, é um calor que o rosto fica quente, eu começo a ficar com calor. Às vezes eu transpiro, às vezes não. Insônia é alguma coisa que atrapalha o sono. E às vezes é uma insônia que eu coloco todos os nossos olhos de insônia, melhora muito, mas ainda assim, às vezes eu tenho um despertar e volto logo a dormir, né? Então, eu queria compartilhar com vocês a diferença que tem feito esses óleos, os óleos para mim. Apesar de estar usando, eu vou ter que fazer uma reposição hormonal. Só que o que eu sinto é que os sintomas amenizam, os sintomas ficam muito amenos. Então, a primeira coisa que eu ia dar dica aqui, para quem conhece alguém que está passando por essa fase, ou está passando por essa fase, é o peppermint na nuca, na hora que dá esse calorão. Gente, é tirar com a mão o peppermint na nuca quando está nessa fase.
tá? Esses óleos todos que a Lud falou, Clarisage, Claricalme, ou Patchouli, todos os femininos, né? Eu deixo na manga, então uma vez por dia eu uso algum deles. Então eu pego, eu tô usando agora esse difusor que eu falo que não é nem mais de carro e nem de consultório. É difusor pessoal, né? E onde eu tô com esse difusor, e aí eu coloco os óleos, esses óleos que a Lud falou. Aí eu sempre acrescento um outro, né? Um Citrus Bliss, alguma coisa assim, para dar aquele ânimo, algum que eu já usava, e acrescento esse óleo. E sempre tenho essa bolsinha com todos eles, que fica na minha bolsa, né? Então a Lúcia falou agora, né? O Clarissage, o Peppermint, obviamente o Frankincense, que não fica longe nem um minuto. Olha lá, gerânio, claricalme, tá vendo? São todos eles, para vocês verem que eu não estou falando, ó, patchouli, tá? Todos eles ficam aqui e eu uso, e eu realmente eu sinto uma melhora com eles, principalmente dessa oscilação de humor. Então eu percebo que o dia que eu uso esses óleos de dia e uso os óleos da noite, gente, eu nunca tive problema nenhum com sono, sempre foi meu orgulho falar, eu falava sempre para vocês, né, que eu usava até aplicativo de sono para controlar quanto eu fico em sono profundo, tal. E agora tendo esse desafio de sono, eu tenho usado os óleos, né, da insônia, tal, bem do meu ladinho na minha cara. Então, eu percebo que isso tem amenizado demais os meus sintomas. Apesar de tudo isso, ainda não zerou por completo, mesmo porque é uma queda absurda de hormônio que eu tenho tido, né? Mas são só esses dois sintomas que eu tô, e a insônia quase nada. Agora, com os olhos, a insônia realmente melhorou muito, mas os calores continuam. Então, assim, quem estiver passando por isso, ou quem já tiver numa idade que está sentindo esses sintomas, mas ainda menstrua, fala, não, ainda não estou na menopausa. Eu atendo muitas mulheres, muitas, 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 que eu pergunto, né? Ela fala, não, 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 eu passei na médica, eu não estou na menopausa, eu ainda menstruo. Eu falo, não, mas não é isso, né? Você já está na fase que às vezes seu hormônio está ruim, né? E antecede muito a questão da menstruação. Então, meu depoimento é esse, dizer que está sendo incrível o uso dos óleos nessa fase, inclusive para as minhas pacientes, eu tenho prescrito bastante, então eu recomendo e assina embaixo tudo que a Lud está falando. E maravilhosa a tua aula, Lud. Que bom, fico feliz. Porque é isso, né? Inclusive, Ah, esses Lud, mais valores um todos. comentário. Ah, Pessoal, toda vez que eu tenho tirado foto agora, você pode ver, até eu tirei agora, porque fica todo mundo falando assim, nossa, o cabelo tá voando. Ficam tirando sarro falando que é igual a Beyoncé cantando. Parece que eu faço negócio pro cabelo voar. Mas não é, gente. É um calor tão intenso que se eu não tô no ar-condicionado, eu tenho que estar com o ventilador na minha cara. Então é nesse nível o negócio, entendeu? mas é isso, esses calores são justamente efeito da redução importante do estrógeno. O estrógeno, ele faz, a queda dele é uma resposta dos efeitos vasomotores, e são esses efeitos vasomotores que são assim, ó, vem do nada. Então, a manifestação desses calorões, todos que começam a acontecer subitamente, já são justamente o primeiro sinal, quando eles incomodam, são um sinal de que talvez seja momento de começar a pensar na resposta, na reposição hormonal. E às vezes o estímulo, não necessariamente a reposição, dependendo do quanto isso está incomodando ou não, mas às vezes o estímulo, e o estímulo pode vir justamente com óleos que são pró-hormônio, que atuam nos mesmos receptores que são o Clarissage e o Patchouli, tá? Vou continuar compartilhando aqui, que faltam só, eu acho que mais 2 telas. E aí, sempre a lavanda, tá? Sempre a queridinha, porque ela tem vários efeitos na gente, tá? Às vezes, nessa fase do climatério que a Pri falou, também pode ter cólica, tá? Mas não só na fase do climatério, para sempre quem tem cólica, porque a lavanda é um super potente antiespasmódico, tá? Então, passar no ventre a lavanda, e ela pode ser passada pura, ela não precisa necessariamente ser passada diluída, tá? E ela vai ajudar no sono, ela vai ajudar bem no sono, tá? Ela é calmante, então vai ajudar no controle das emoções, então vai deixar a gente mais
sem ter a vontade de esganar alguém, principalmente no período da TPM, que acompanha aquela vontade louca de comer tudo que está na geladeira, depois descomer porque vem a culpa, né? Então, tranquiliza isso. Ela é um potente anti-inflamatório e tem que lembrar disso. Quando a gente está num processo inflamatório, a gente demacia pra caramba, dói um monte de coisa e desorganiza. Um mínimo de inflamação o nosso corpo tem que ter quando ele tem processos de sinalização para algumas ações que ele precisa, tá? Mas uma inflamação descontrolada é um processo patológico, tá? É analgésico, antálgico, tá? E aí ficar sem dor é sempre muito legal. Ele é um antihipertensivo, tá? E isso é legal porque dor e irritabilidade aumentam a nossa pressão. Cicatriza, ó, então aquele período acneico horroroso que a adolescente vai ficar de mau humor o tempo inteiro, além do que ela tem uma ação antisséptica, né? Vai melhorar o aspecto, tá? Dessa acne, também a acne do adulto, porque as mulheres, quando começa a mudar muito, quando começa a modular muito, tem a acne do adulto também, a lavanda também é legal e ela ajuda a estimular produção de colágeno. Excelente pra gente, né? Tá, chegando na fase da climatéria, é bom pra caramba. E melhora a qualidade de sono, tá? Tem alguém precisando de qualidade de sono? A lavanda. Certo? A gente precisa se permitir, a gente precisa abraçar as nossas emoções, as nossas fragilidades e as nossas vulnerabilidades. Ninguém falou que a gente tem que equilibrar os pratinhos. Isso foi uma invenção de alguém que falou que mulher tem que fazer tudo e dar conta de tudo. Não. A gente tem o mesmo cérebro masculino que dá conta de fazer uma coisa de cada vez. A diferença é que a gente tem um cérebro que lida com uma enxurrada de hormônios. Então, ninguém tem que fazer 8 coisas ao mesmo tempo. A gente tem que fazer uma coisa de cada vez, do mesmo jeito que o homem faz. Só que a gente tem que lidar com 4 hormônios que funcionam de maneira diferente. Então, é só compreender isso, respeitar isso, aceitar e fica tudo bem, tá? Obrigada. Eu agradeço, eu recebo, eu fico feliz e eu espero que vocês recebam isso com carinho, porque a gente ser mulher é um presente, mas é um presente que a gente recebe de diferentes maneiras. Às vezes a gente fica com um pouquinho de raiva, porque às vezes as coisas podem ser um pouquinho mais fáceis do outro lado, mas a gente precisa se beneficiar com carinho de quem a gente é, e respeitar. Primeiro aqui, depois lá. Você tá muda, Ana? Agora eu não estou mais. É a emoção. É tanto conteúdo maravilhoso, tanta informação sensacional, que até o microfone quis ficar mudo aqui, ó. Muito obrigada mais uma vez, uma salva de palmas mudas para essa doutora Barça, né? Gente, olha o tanto de informação maravilhosa que